Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Iov, capítulo 2. Livro de Iov, capítulo 2. Muda o fundo para mim, por favor. Amém, igreja? Acharam? Acharam não? Que isso, gente? Iov, capítulo 2. Livro de Jó, capítulo 2. Tenho certeza que você já tinha pensado que era isso, né? Nome de Jó em hebraico, Iov. Capítulo 2. Amém? Glória a Deus. Capítulo 2. Mãos sobre a palavra, oremos. Pai, diante do Senhor, pedimos graça, pois chegou o melhor momento do culto, o momento da palavra do Senhor. É um momento, Pai, onde nós paramos tudo para ouvir a Tua voz. Paramos tudo, meu Deus, para que atentamente possamos entender os Teus estatutos, para que possamos compreender os Teus mandamentos, os Teus ensinamentos. Mas, Senhor, eu te confesso que se o Senhor não estiver aqui comigo, nada eu poderei. Vem comigo, me ajuda, me cobre com as tuas asas, que as palavras corretas estejam sobre os meus lábios e que sobre a minha mente o Senhor trabalhe poderosamente. Te dou liberdade, a minha vida é tua. E que a tua igreja seja impactada por cada mensagem ou palavra que for ministrada aqui. E aqueles que creem, digam amém. Glória a Deus. Pode sentar dando glória a esse Deus maravilhoso. Amém, igreja? Capítulo 2 do livro de Jó vai dizer assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então, o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu-lhe Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou-lhe o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e quem se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para que com ele se raspasse. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Vou repetir o versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda
conserva a tua integridade, amaldiçoa a Deus e... Amados, essa palavra, ela é uma palavra muito conhecida, uma palavra muito ministrada, uma palavra extremamente esmiuçada, e por esse motivo, eu peço ao meu Deus que me abençoe, que me dê graça, para que eu possa compreender e entender a mensagem dele, aquilo que ele deseja falar na noite de Santa Ceia. Tendo consciência, amados, que esta noite, este dia, é o dia mais importante do mês. Quem é crente de verdade, quem é entendedor, um bom entendedor da palavra, sabe que o principal domingo do mês é o domingo onde nós temos a liberdade de sentar à mesa com Cristo e ceiar com Ele. Hoje é um domingo onde nós devemos nos preparar espiritualmente. É um domingo onde nós devemos nos concentrar para que possamos assim chegar à casa de Deus com total e plena consciência para buscá-lo em espírito e em verdade. Tendo dito isto, eu comecei a meditar nesta palavra no dia de ontem, no sábado. Falei para Deus, Deus, o que o Senhor quer falar com a tua igreja com esta palavra? E Deus me chamou a atenção de alguns detalhes sobre a vida de Jó. E para isso ele me levou ao primeiro versículo do capítulo 1, quando Deus ele dá testemunho de Jó. Deus ele dá testemunho, por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás vai agora se apresentar pela primeira vez diante de uma reunião que está sendo feita entre os filhos de Deus. E quando ele se apresenta, Deus logo pergunta: da onde você vem? O que você quer aqui? Ele diz: eu vim de rodear a terra, de cima para baixo. A palavra original na Bíblia hebraica, ele diz dessa maneira: eu vim de rodear a terra, de cima para baixo. Isso é uma outra história, mas vou dar uma pincelada aqui. O diabo, ele não só trabalha aqui na terra, mas ele trabalha também no céu. Que céu é esse? Existe 3 céus. Existe o primeiro, o segundo e o terceiro. Esse primeiro céu, de cima para baixo, é a atmosfera, chamado atmosfera. Ele trabalha nas atmosferas, trabalhando assim para destruir tudo que o homem planta, tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo que o homem tenta semear. Deu para entender isso, sim ou não, até aqui? Então ele fala isso para Deus: eu estou rodeando todos os lugares. Paulo, ele vai nos dar uma explicação melhor. E ele vai dizer no livro de Efésios que o diabo está como um leão ao nosso derredor, procurando alguém, é claro, que esteja fraco, vazio, a fim de devorar. Amém? O diabo ele não tem pressa, amados, de derrubar ninguém. O diabo não tem pressa de destruir a vida de ninguém. O diabo, ele vai trabalhando ardilosamente, devagarzinho. Isso aqui é uma pincelada fora do contexto que eu tenho para pregar nesta noite. O diabo, ele não tem pressa de tocar em ninguém. Preste atenção, olhe para mim aqui, igreja. Igreja, nós estamos na hora da palavra, em nome de Jesus. Por gentileza, olhe para cá. A palavra de Deus vai dizer que ele está ao derredor. Existe ao redor. Ao redor está o anjo que te guarda. Derredor está o teu adversário. O adversário que tenta todos os dias te tragar, destruir tua alma. E ele é como um leão. Ele não é o leão. Ele é como um leão que fica às espreitas. O leão só existe um, que é o leão da tribo de Judá. Mas ele é como um leão que fica às espreitas, procurando alguém fraco. Por isso que de repente você vem na igreja, você vê um crente sentado do teu lado, chorando, orando, buscando, fazendo parte do grupo de varões, da varoa. O homem está botando o uniforme, cantando, subindo um monte, e de repente alguém fala: cadê fulano? Cadê ciclano? Sumiu? O que houve? Sumiu do nada. Não existe sumir do nada. Não existe alguém se afastar do nada.
Alguém que se afasta é porque há muito tempo o diabo está trabalhando na mente dele, e quando ele está no limite das suas forças, o diabo vem e o toma e o tira da igreja. Está dando para você entender, sim ou não? É isso que o diabo quer. Está dando para entender ou não? Então ninguém cai da noite para o dia. Ninguém cai da noite para o dia. Quem cai da noite para o dia, diz assim, pastor, eu caí da noite para o dia. Não existe o cair. É igual a pessoa, o marido que trai a esposa. Ele não trai a esposa da noite para o dia. Ele vai maquinando aquilo na sua cabeça, e assim acontece o que aconteceu no livro de Atos, capítulo 5, aonde a palavra de Deus vai dizer que Satanás enche o coração de Ananias. Aí Pedro vai falar, Ananias, por que deixou Satanás encher teu coração a ponto de mentir? Então, o diabo ele não derruba ninguém da noite para o dia. Está dando para entender, sim ou não? Então, seguindo. O diabo ele vai lá e se apresenta diante dos filhos de Deus. E ele fala para Deus, Deus, esse homem aí que tu chama de íntegro, esse homem que tu chama de fiel, tira tudo dele e verás que ele vai blasfemar na tua face. Aí Deus dá testemunho de Jó. Deus vai falar, você reparou, meu servo Jó? Se você reparou, você sabe que Jó ele é íntegro, ele é justo, ele é fiel. Uma coisa a mais, é o vizinho do lado da tua casa dar testemunho de você. Outra coisa é o próprio Deus dizer quem você é. Uma coisa, amados, é alguém olhar para você e falar, fulano é isso, isso e isso. E outra coisa é o próprio Deus dizer, eu sei quem é fulano. Conheço fulano, fulano é assim, assim, assado. O diabo não se atentou para o testemunho que Deus contou de Jó. Mesmo assim ele disse, deixa eu tocar em tudo que ele tem. E tu verás que ele blasfema na tua face. O tema da minha pregação nesta noite é tesouros em vasos de barro. Vou repetir. Tesouro em vaso de barro. Nesta noite tu vai ser edificado através dessa mensagem. A palavra tesouro, no hebraico, ela significa tesouros, que significa, por sua vez, conjunto de riqueza. A palavra vaso, no dicionário Aurélio, ela significa recipiente, lugar de armazenamento. Jó tinha 3 riquezas. Uma era seus filhos, outra era seus bens materiais, e a outra era o que ele levou mais tempo para poder armazenar e guardar. Essa se chama integridade diante de Deus. Pastor, não compreendi. Lembra no versículo 1 do capítulo 2? Deus pela segunda vez fala para Jó, Jó é homem íntegro, Jó é homem fiel. E o diabo não se atenta para isso. E ele mesmo assim diz assim, pele por pele. Sendo que o diabo já tinha tocado nos bens materiais de Jó. Agora ele diz, deixa eu tocar na pele dele. E mais, se o senhor deixar, deixa eu também tirar esse tesouro que ele tem, que se chama filhos. Deixa eu tocar em tudo. Preste atenção nisso aqui. Jó, ele leva um tempo para conquistar as suas riquezas. Jó, ele tinha 10 filhos. Vamos conjecturar aqui que cada filho levou 1 ano para nascer. Então, Jó levou 10 anos para ter os 10 filhos, apenas uma conjectura. Mas uma integridade diante de Deus. E uma vida diante de Deus leva tempo. Pastor Felipe tem 24 anos de igreja. Nesses 24 anos, se eu disser para você que eu só caminhei 3, 4 passos, espiritualmente diante de Deus é muito. E eu fico bobo como tem crente que entra na igreja hoje e já diz, já estou pronto, eu já sei, eu já conheço, eu já sei, já posso. Querido, existe degraus, existe passos a ser dado. Jó leva anos com sua integridade. Segundo a palavra de Deus no capítulo 1, eu não quero me aprofundar, eu quero que você entenda. No capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Jó era tão intensivo para com Deus que todos os dias os filhos davam banquetes, um na casa do outro,
Jó, todas as vezes que terminava os banquetes, ele reunia seus filhos, e a Bíblia diz que Jó santificava os seus filhos ao Senhor e dizia no seu coração: talvez algum dos meus filhos tenha pecado, não em prática, mas em coração. Então, antes que o mal venha, eu quero santificá-los ao Senhor. Isso é um crente de verdade. Que é isso, pastor? Um crente de verdade é um crente que se santifica antes do problema vir. Hoje, vivemos uma geração de crente que busca a Deus depois que o problema vem. Tem gente que hoje, nessa geração, espera o problema chegar, aí começa a buscar, aí começa a correr para os braços de Jesus. Jó não. Jó, ele decide santificar os filhos dele antes mesmo que os problemas venham. E ele vai sacrificar ao Senhor estando tudo bem. Não estava tudo mal para Jó sacrificar, estava tudo bem. Aí, meu amado, nós vemos que esse tal de Jó, a qual eu disse que o nome em hebraico significa Iov, homem íntegro, justo e fiel. Ele não precisa de argumentos para adorar a Deus. Ele adora a Deus porque ele gosta. Ele não vem na igreja forçado por alguém, ou porque alguém pegou no colarinho dele e disse: tu tem que ir na casa de Deus hoje. Não. Ele ia na igreja, ele adorava Deus, ele sacrificava a Deus, porque isso fazia parte do seu caráter. Amados, isso começa a incomodar o diabo, porque se tem uma coisa que incomoda o diabo, essa tal de integridade, essa tal de verdade, essa tal de fidelidade, deixa o diabo furioso, o diabo fica irado. Então isso é como um holofote na cara do diabo, e o diabo fala: não pode ser assim. Se eu, que estava no céu e tinha oportunidade de banquetear com Deus, não consegui ser fiel até o fim, como é que esse tal de Jó vai conseguir ser fiel a Deus? Peraí, deixa eu tocar nesses tesouros que ele tem. Talvez, tocando nos tesouros que ele tem, eu consiga tocar no mais íntimo do coração dele e tocar nesta coisa. Ou, se você preferir, nesse vaso que está totalmente escondido na parte de dentro. E, querido, eu vou começar a me aprofundar aqui para você entender. Nós, seres humanos, temos 3 tesouros na nossa vida. O primeiro tesouro é físico. O segundo tesouro, ele é gerado de nós. São os nossos filhos, os nossos parentes, são a nossa herança. E o terceiro tesouro, Paulo vai dizer que ele é guardado num vaso de barro. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E esse vaso de barro não fica por fora. Homem nenhum pode tocar, homem nenhum pode atingir, homem nenhum pode chegar, a não ser você próprio. Olha só o que Deus me deu. O que chamou a atenção do diabo foi o fato dele ter alcançado o que o homem nenhum na terra havia alcançado: fidelidade a Deus. Eu te provo isso. O próprio Deus vai falar assim: tem visto Jó? Não há homem nenhum na terra como Jó é. Pastor, o que o senhor está fazendo? Eu estou roubando a tua atenção para mim. Eu estou fazendo você ficar preso em mim, na história, para você falar assim: meu Deus, o que esse homem está falando? O que ele está desenrolando? Aonde ele vai chegar? E é desse jeito. Essa é a hermenêutica, a exegese da palavra é assim. Ela te prende para você ficar ansioso no resultado. E o resultado qual foi, pastor? O resultado foi que o diabo ficou irado. E ele disse: eu nunca fui numa reunião dos filhos de Deus, mas hoje eu vou ter que ir por causa de Jó. Por quê? Porque eu era um ministro de louvor do céu. Eu era um anjo que pisava em pedras afogueadas. Eu era o maioral entre os maiorais. Não consegui guardar minha fidelidade. Talvez nem o primeiro homem da face da terra, chamado Adão, nem o primeiro homem a qual Deus conversava com ele todos os dias de tarde, este homem também não conseguiu ser fiel. Quem dirá Caim, o filho deste homem, matou o seu irmão? Quem dirá os outros homens que se corromperam no início, até o Senhor ter que formar um dilúvio e matar toda a terra? Será que Noé? Não, Noé não foi tão perfeito como Jó. Aí o diabo ficou confuso, amados, porque dentre tanta perdição, um homem se levantou. Dentre tanta perdição, um homem decidiu ser diferente. Dentre tanta perdição, um homem decidiu ser fiel. Jó decidiu ser fiel. Isso incomodou o diabo. Então o diabo falou: o que eu faço? Deus falou: toca nele. Vai lá, toca no primeiro tesouro dele. Qual? Toca lá na vida financeira
dele e você vai ver quem ele é. O diabo desce, mata, destrói, arrebenta com tudo. A Bíblia diz que Jó vai agora ajoelhar e vai falar assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele. Aleluia. E a Bíblia vai dizer exatamente assim: com tudo isso, Satanás não conseguiu observar em Jó que Jó o negou, que Jó blasfemou. Que coisa linda. É isso mesmo. Deixa eu esboçar mais a palavra aqui. Aí o diabo fica perplexo. Espera aí, eu toquei no primeiro tesouro dele e não consegui destruir. Vou subir no céu de novo. Não gosto muito não, viu? Não gosto muito de entrar na roda dos filhos de Deus, mas vou ter que ir lá. Aí o diabo vai. Aí Deus fala assim: você viu, observou meu servo Jó? Observei. Eu sei que ele é, poxa, legal. Mas olha, se agora o Senhor permitir eu tocar na carne dele, tudo que ele tem, ele dará apenas para blasfemar, apenas para reclamar. Deus disse: desce lá, faz isso, mas só não tira a vida dele. E aí o diabo desce, destrói, toca na pele de Jó, arrebenta Jó todinho, a ponto que a Bíblia vai dizer que Jó vai sentar no monte de cinzas. Segundo a liturgia hebraica, o monte de cinzas ficava do lado de fora. Aonde, pastor? Aonde ficavam os lixos, porque tudo aquilo que era queimado tinha que ficar do lado de fora casa. Jó agora não está dentro de casa, Jó está do lado de fora. Uma vez do lado de fora isso incomoda a esposa. Isso, uma vez do lado de fora a esposa fica irada, chateada. Poxa, esse homem está do lado de fora. A Bíblia diz que Jó, ele pega um caco de telha, começa a coçar suas úlceras, pega suas mãos e começa a jogar cinza sobre a cabeça. Meu Deus, agora o diabo olha para ele e fala assim: eu tenho certeza que agora ele blasfema. Eu tirei o segundo tesouro dele, eu roubei o segundo tesouro dele. Agora ele grita, agora ele chora, agora ele sai da igreja, agora ele desvia, agora ele despega, ele xinga palavrão, agora ele se prostitui, agora Jó sai do rumo. A Bíblia diz que a mulher de Jó fica irada e agora vai falar com ele: ainda conservas a tua integridade, é aqui a minha palavra. Amados, o diabo podia ter acabado com todo mundo. Ele podia ter destruído todos. Mas ele disse: eu vou deixar um, que eu sei que pisa no calo de Jó e dói. Por que ele não matou a esposa? Por que ele não destruiu a esposa e deixou a esposa? Porque sabia que o confronto de Jó estava dentro de casa. A esposa fica viva e ela vai chegar no ouvido de Jó e vai falar assim: ainda conservas a tua integridade? Meu Deus! O que estava incomodando o diabo? Era a riqueza? Era os bois? Era os filhos? Era o quê? Era o quê, igreja? Era o quê, igreja? Só que integridade, eu posso falar para você, eu sou íntegro. A minha integridade não vale naquilo que eu falo. Quer escrever? Para você guardar? Vou repetir. A minha integridade não vale naquilo que falo. A minha integridade vale naquilo que eu sou. Vou começar a pregar isso aí, tá, gente? Amém? Então vou repetir. A minha integridade não vale no que eu falo. Eu sou íntegro. E aí? Eu sou fiel. E aí? E como é que você consegue enxergar integridade na vida de um homem? Através das suas atitudes. Por que a mulher de Jó fala para ele: ainda conservas a integridade? Porque a integridade estava do lado de... Aí, olha a resposta de Jó: mulher, tu fala com uma doida. Eu saí nu do ventre da minha mãe.
Se depender de mim, eu vou voltar nu. Se eu aceitei, olha isso aqui. Se eu aceitei o bem de Deus, como eu também não aceitaria o mal? Ah, pelo amor de Deus. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui, igreja? Tesouros em vaso de barro. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Paulo vai dizer: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. E esse tesouro se chama poder. O poder que há de ser aperfeiçoado, não do homem, mas de Deus. Oh, glória a Deus. Olhe para mim aqui. Esse poder é de quem, igreja? O que eu disse para você no início do culto? Quem aqui teve força para ficar de pé? Quem aqui teve força para se levantar? Quem aqui teve força para vir para a igreja? Amados, deixa eu dizer uma coisa para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse poder que se chama dínamos, no grego, é o poder que o mesmo Senhor Jesus disse: e recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. É esse poder que te dá vontade de adorar, é esse poder que te dá força para vir na igreja, é esse poder que mesmo você esteja cercado de destruição, mesmo que o diabo te afronte, te penetre, te cerque, mesmo que tudo diga que não, aí você está abalado, cansado, sobrecarregado, triste, você diz: eu não quero mais saber de nada, eu não quero Jesus, eu não quero buscar, eu não quero adorar. Ai, o dínamo, a presença, o poder, seja lá o que você quiser dizer, a força que vem do alto, lá dentro diz para você: levanta, ergue-te, vá para a igreja, vá caminhar. Aí você começa a passar a tua roupa. Parece que eu estou vendo algumas pessoas aqui, começa a passar roupa, aí já começa a chorar, porque começa a cantar: o único que é digno de receber. Aí o diabo que está do outro lado, que causou destruição, que perseguiu, que roubou tudo, ele fala assim: calma aí, não é possível, eu achei que roubando a vida financeira dela, ela negaria, eu achei que tocando na família dela, ela desviaria, mas ela está adorando, ela está cantando, e agora eu já sei, vou fazer de tudo para ela não ir na igreja, vou fazer de tudo para ela não chegar no culto. Aí o domingo teu é uma guerra, é uma batalha, é uma peleja, mas lá no fundo do teu coração tu diz: eu vou, mesmo assim eu vou adorar, mesmo assim eu vou chegar lá, eu adoro. Aí o diabo diz: não pode, eu bato nela, eu bato nele, espanco ela, persigo ele, afronto, conto mentira sobre ele, e ele está de pé adorando a Deus. Não é possível. Como pode isso? Se você crê no que o homem de Deus está falando neste momento, o diabo que não teve coragem de entrar por aquela porta, ficou lá do lado de fora, ele está dizendo assim: como é que pode? Não era para ela chegar aqui hoje, não era para ele entrar aqui nesta casa hoje. Aí você entra e você começa a cantar: essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você. O diabo entra em parafuso, ele não entende. Aí ele diz: o que eu tenho que fazer para matar esse sujeito? O que eu tenho que fazer para parar esse sujeito? Olha aqui, dentre todas as riquezas de Jó, a maior era a integridade. E ficava por dentro. Preste atenção aqui. A força da integridade de Jó estava dentro dele. Estava onde? Estava onde? Meu amigo. Deixa eu contar uma coisa para você.
Deixa eu contar uma coisa para você. O diabo pode tocar nisso. O diabo pode tocar nisso. Mas lá dentro, ele não tem o poder de tocar. Lembra o que eu li no início do culto? Lembra que eu li? Lembra o que eu li também agora na palavra ofertória? Livro de Salmo 37. Se cair, não ficará. Se cair, não ficará. Repita comigo. Se cair, não ficará prostrado. Quantas vezes você já caiu? Quantas vezes Deus te levantou? Olha isso aqui. Presta atenção nisso aqui, amados. Olha aqui, ó. O que acabou deixando a integridade. O que acabou deixando a integridade. O que acabou de chamar a atenção sobre a integridade de Jó, a esposa. Será que você não vai desistir? Amaldiçoa esse teu Deus e o quê? Tem um detalhe aqui, amado. O detalhe é que na versão King James, a Bíblia diz que a esposa dele fala assim: amaldiçoa o teu Deus. Alguns já pegou, né, irmã? Vou repetir, Evanilson. Ela diz assim, ó, amaldiçoa o teu Deus. Então, peraí. O Deus de Jó não era o Deus dela. Amaldiçoa o teu e o quê? E morre. Aí Jó vai dizer, mulher, já entendi. Já que o diabo não pode tocar nesse tesouro que está de dentro, você quer me fazer. Porque o diabo é assim, irmãos. Ele vai usar circunstâncias para fazer você quebrar aquilo que Deus colocou lá dentro de você. Se chama integridade. E sabe como isso se quebraria? Sabe não? Blasfêmia, murmuração. Toda vez que você murmura, você quebra um vaso de barro que está dentro de você. Ninguém deu glória a Deus agora? Vou repetir. Toda vez que você blasfema, murmura, reclama, e nós estamos vivendo uma geração de reclamões, que tudo reclama. É para ganhar alma, reclama. É para juntar dinheiro, para pintar a igreja, reclama. É para trabalhar para Jesus, reclama. É para entrar num grupo, reclama. É para botar a mão no arado, reclama. O traficante está todo dia no morro, portando uma arma na cintura, ele não reclama. E se reclamar, alguém mata ele. Mas alguém para servir a Deus, é tudo debaixo de reclamação, murmuração. A Bíblia vai dizer, pastora, que Jó, ele responde assim: tu falas como uma? Tu falas como uma? Sabe o que é isso? Mulher, tu não sabe quanto tempo eu levei para chegar onde eu cheguei. Eu vou começar a pregar, mas se você ficar assim com esse glória a Deus mirrado, eu paro, hein? Mulher, tu não sabe quanto tempo eu caminhei. Tu não sabe quantas madrugadas eu subi o monte. Tu não sabe quantas vezes eu chorei no deserto. Tu não sabe quantos gabinetes eu tive com meu pastor. Tu não sabe quantas jejum eu fiz, quantas lágrimas eu derramei. Tu não sabe o preço que eu paguei para chegar aqui. E tu acha que depois de chegar aqui eu vou abrir a mão de tudo? Tu sai. Ai, tu acha que depois de eu caminhar tantos dias, tanto tempo, tu acha que eu vou abrir mão do meu ministério? Tu tá enganada. Ai, meu Deus, tu
Tu está pensando que eu vou abrir mão daquilo que Deus me deu? Eu não vou. Eu vou conservar esse tesouro. Eu vou guardar no mais profundo do meu coração. A Bíblia diz que Jó se levanta da glória a Deus, e a partir daquele momento o diabo fecha a boca. Por quê, pastor? Porque o diabo viu que a força que estava dentro dele era maior do que os simples detalhes das batalhas, era maior do que os simples detalhes das guerras, das lutas. Presta atenção, quando você tem um Deus forte dentro do teu coração, as lutas se tornam insignificantes, as batalhas se tornam insignificantes. Por quê? Porque a tua carne dispara, mas o Espírito lá dentro grita dizendo: é hora de marchar, é hora de seguir em frente, é hora de caminhar, é hora de pelejar. Pega no braço desse crente e fala assim: se eu fosse você, eu dava um glória a Deus hoje, porque o diabo pensou que ia te parar, o diabo pensou que tu não caminharia mais, mas eis que nós estamos aqui e dizemos: glória, santo, Deus poderoso, maravilhoso, Maranata, Maranata. Vai dar glória a Deus ou vai ficar de boca fechada? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Sabe o que eu fico chateado? Eu fico chateado de ver pessoas desistindo, dizendo que eu desisti por causa do meu marido. Não, tu desistiu porque você tá fraco. Eu não tô falando. Olha, é tanta coisa. Esses dias, uma irmã falou assim: ah, pastor, desanimei. Eu falei: por quê? Porque eu tô sem sandália para mim pro culto. Eu só tenho um chinelinho havaiana. Tem outros: ah, sabe por que eu não estou buscando, indo no monte, me consagrando, indo na igreja? Porque eu estou sem uma camisa. Ai, irmão, me desculpa, mas quem tem o dínamos dentro do coração, quem tem a sede da presença de Deus. Augusto Nicodemos disse, pastora: quem se desvia por causa do homem nunca esteve lá por causa de Deus. Ele diz para a mulher: tu falas como uma louca, tu não sabe de onde Deus me tirou. Pega isso aqui, estou entrando na mensagem, estou entrando. Uma tentativa de Jó. A tentativa do diabo foi usar a esposa. Aí, preste atenção, ela diz assim: ainda conserva essa tua integridade? O que significa a palavra conservar, pastor? Guardar. O que significa a palavra conservar? Lembra do significado de vaso lá no começo? Significado de vaso: recipiente, lugar que se guarda. Jó estava o quê? Guardando. Tudo que o diabo queria era que esse vaso fosse. Aí a gente consegue entender por que da palavra no livro de Jeremias, capítulo 18. Quando Deus pega Jeremias e diz: desce à casa do oleiro, eu quero te mostrar uma coisa. Olha que versão King James. Então, capítulo 18, versículo 3. Então desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho em rodas e usava o barro. E esse barro estava desfigurado nas mãos do oleiro. Presta atenção. O vaso estava o quê? Na versão normal diz que o vaso estava quebrado. Uma coisa é quebrado, outra coisa é desfigurado. A palavra quebrado é algo que saiu do corpo. Desfigurado é algo que está sem forma. Capítulo 1 do livro de Gênesis. A terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então disse Deus no versículo 3: haja luz, e houve, e viu Deus que a luz era
Então fez separação entre a luz e as... O vaso estava na mão do oleiro, mas estava desfigurado. Aí, eu já vi muitas mensagens dentro do capítulo 18 do livro de Jeremias, falando, você é vaso, e não sei o que, mas na verdade, o vaso aqui era a geração daquele tempo, chamado povo de Israel, pastor. O povo de Israel havia perdido a sua integridade diante de Deus. E todo aquele que quebra essa integridade dentro do coração tem que ir para a mão do oleiro novamente. Está entendendo por que tem gente que não sai da mão do oleiro? Está entendendo por que tem gente que não sai da mão do oleiro? Está entendendo porque tem gente que ora todo dia dizendo assim, Senhor, me quebra e me faz de novo? Está entendendo porque tem gente que fala assim, me refaz de novo? Por quê? Porque ela sabe que aquilo que mais precioso ela tinha dentro do coração dela foi quebrado. Toda vez que você se desvia da presença de Deus, toda vez que você se desvia daquilo que Deus tem para você, você vai ter que voltar na casa do oleiro. E esse vaso que estava desfigurado, significa que era um vaso que estava passando pelo processo novamente. Está entendendo isso ou não? Mas o bom dessa história, sabe qual é? O bom dessa história é que Deus não descartou o vaso. O bom da história é que Deus refez o vaso. Está entendendo ou não? Tem gente aqui que se a gente botar na ponta do lápis quantas vezes ela já foi refeita, sai de conta. Fala, pastor, Deus já teve que me refazer muitas vezes. Só que eu deixo te dizer uma coisa. Pode acontecer de chegar no momento que o prejuízo no vaso é tão grande que não tenha como refazer de novo. Dê graças a Deus se o Senhor está te refazendo mais uma vez. Porque pode haver uma época de não ter mais tempo dele te refazer. Pastor, o que o senhor quer pregar nesta noite? Eu quero pregar para você e dizer para você, para de se desviar. Para de se desviar da presença de Deus. Para de dizer que a culpa dos teus desvios é o homem. Ah, pastor, me desviei por causa da igreja. Mentira. Você se desviou por causa de você. Pastor, o pastor da igreja fez eu desviar. Então você nunca esteve ali por causa de Deus. Pastor, essa palavra vai só tirar a gente da igreja. Eu não tenho medo de igreja vazia. Eu tenho medo de pessoas sem a presença de Deus. Você pensou que a palavra ia ficar só naquilo ali? Jeremias, desce a casa do oleiro que eu quero te mostrar uma coisa. Jeremias desce. Quando ele chega lá, o vaso está desfigurado. Às vezes, o pecado é tão grande na tua vida que ele te desfigurou. Algo desfigurado é algo sem identidade. O pecado rouba a nossa identidade. O pecado rouba a nossa característica. A gente não sabe ao certo o que a gente é direito. Olhe para mim, gente, não baixe sua cabeça. Isso aqui não é para te afrontar, te ferir. Eu estou querendo te sarar pela palavra do Senhor nesta noite. Porque é muito fácil eu chegar aqui, irmãos, essa semana, eu preguei 2 mensagens aqui que explodiu a tampa da chaleira na igreja. Explodiu, quem estava aqui sabe. Mas entra numa palavra como essa, as pessoas ficam de semblante duro. Na verdade, você deveria agradecer porque Deus está te dando uma oportunidade hoje. Talvez os problemas, o pecado te desfigurou. Tirou tua característica. Tu era vaso que gostava de adorar. Tu era vaso de honra. Tu entrava na igreja, tu adorava, tu orava, tu fazia relógios e relógios de oração. Tu gostava de consagração, tu gostava dos mistérios, tu gostava de servir, tu vinha todos os dias, botava tua roupinha bonitinha e dizia, eu vou lá adorar o meu Deus.
E hoje o pecado, os erros, a mentira, eu não sei o que aconteceu, te desfigurou. Tu entra dentro da igreja, tu toda hora fica olhando pro relógio. Eu estou pregando aqui, eu fico vendo toda hora as pessoas assim, ó. Toda hora a pessoa assim, olha pro relógio e com pressa de ir embora. E fica, meu Deus, esse culto não acaba, tá calor, tá quente, eu tô com sede, tem que ir no banheiro. E a pessoa se mexe para lá, por quê? Se antigamente você não sentava nos últimos bancos, antigamente você tinha prazer de sentar nos primeiros, ouvir a palavra cara a cara. Antes da palavra tu dizia, Senhor, seja mel ou seja fel, mas fala comigo nesta noite. Hoje tu vem na igreja como se tu estivesse se arrastando. Tu vem na igreja como se fosse um sacrifício, como se fosse uma coisa penosa. Davi, ele vai dizer no livro de Salmos, Senhor, como é bom estar na tua casa. O meu prazer é estar na tua presença. Eu amo de poder te louvar, eu amo poder te adorar. Você está entendendo por que você está igual a onda do mar? Uma hora tu vai, outra hora tu volta, uma hora tu quer, outra hora tu não quer. A palavra de Deus diz no livro de 2 Pedro, quer anotar, anota, para não dizer que eu estou falando blasfêmia aqui. Anota, 2 Pedro capítulo 2, a Bíblia vai dizer, era melhor que não tivesse nem conhecido a palavra, porque depois de conhecer a palavra, voltar para trás. Aconteceu contigo certo adágio, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a volver-se no lamaçal. E ele ainda diz mais, aquele que se afasta e se desvia da casa de Deus, para voltar é quase impossível. Eu te digo, tem gente aqui no nosso meio que está lutando para voltar para Jesus há muito tempo, porque um dia se afastou. Eu conheço pessoas lá fora no mundo que falam assim, eu quero voltar, mas eu não tenho força. Só quem já se desviou da presença de Deus sabe o que eu estou falando. Então eu digo para você nesta noite, em nome de Jesus, está fraco? Tá, mas se segura, agarre em alguma coisa, pede ajuda, grita socorro, mas não aceita o diabo tirar a tua alma, não aceita o diabo te jogar na lama de novo. Vira para esse crente que está do teu lado, independente se ele está com gravata de obreiro ou não, fala para ele, se tu depender de mim, eu não tenho muita força não, mas se depender de mim, agarra aqui, não vamos nos desviar, não vamos nos afastar, não vamos sair da presença. Olha para mim, não se desvia, pelo amor de Deus. E uma das características de quem está se desviando, Júlia, é o orgulho, é a soberba. A pessoa que está se desviando, ela não quer ouvir ninguém. Tudo que vão falar para ela, ela diz assim, tá doido? Eu tô firme. Eu tô bem. Todo mundo está vendo que ela está mal, mas ela diz, eu estou bem, pode deixar, eu estou bem. Tu vai falar, fulano, tu está precisando de ajuda. Não, eu precisando de ajuda? Estou tranquilão. Só que a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 1, que o pecado, ele é igual um copo de vinho, seu Henrique. Quem já tomou vinho sabe, você toma uma taça de vinho, uma taça apenas, parece que você já fica anestesiado. Assim é o pecado. E no livro de Provérbios, capítulo 1, vai dizer que a sensação de bem-estar os leva à perdição. O que leva a pessoa à perdição não é o pecado em si, mas ela achar que pecando está certo. Tem muita gente aí que está fazendo errado e se sente certo. Será que você está vendo um Brasil, um país que trocou o certo pelo errado? Não é nem pelo duvidoso. Antigamente era o certo pelo duvidoso, agora é o certo pelo errado. Tu chega pro cara errado e fala assim, tu tá errado.
ele vai te convencer que na verdade errado é tu e ele está certo. Nós vivemos uma geração tão contaminada pelo pecado que quer enfiar pela nossa goela abaixo o pecado. Tem igrejas que estão em pecado, em adultério. Tem igrejas, eu vou falar, tem igreja que o anjo da igreja em cima do altar em adultério, traição. Mas chega em cima do púlpito e passa uma visão para o povo, querendo induzir que o pecado dele é certo. Mas a Bíblia já dizia que nos últimos tempos muitos se apostatariam da fé e muitos enganariam, principalmente os da fé. Tem muitos da fé que serão enganados, ludibriados. Pastor, que mensagem é essa, pastor? É uma mensagem que salva a igreja. É uma mensagem que lapida a igreja, é uma mensagem que melhora o nosso caráter, melhora a nossa integridade. E eu botei aqui, ó. Quando o vaso se quebra, é necessário refazê-lo. Quando um vaso se quebra, é necessário refazer. E refazer significa passar novamente no processo. Você quer Bíblia? Isso aqui, tudo que eu estou dizendo é dentro da Bíblia. Quer mais? Livro de João, capítulo 15. A Bíblia vai dizer que Jesus diz exatamente assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Todo aquele que estando em mim não der frutos, eu corto. Mas todo aquele que der fruto, eu limpo. São dois processos. Primeiro, o do corte. O segundo, o da limpeza. Olha para mim aqui. Olha para mim. Dar frutos é fácil. Eu botei esse dia no meu status. Dar frutos é muito fácil. O difícil, amados, é suportar o processo da limpeza. Pastor, o processo está doendo, tá? Então faz tudo certo para não ter que ser refeito de novo. Eu vou repetir mais uma vez, olha para mim aqui. Faz tudo certo para você não ter que ser refeito novamente. Olhe para mim. Você caminhou esse ano todo, você lutou esse ano todo. Será que por causa de uma palavra tu vai se desviar? Será que por causa de uma palavra de alguém que lançou para te ferir, tu vai se desviar? Pastor fulano está fazendo isso e isso, vou me desviar. Olha o quanto você andou. Olha o quanto você caminhou. Tu vai desistir agora? Vai abrir mão daquilo que Deus te deu agora? Eu sou o anjo de Deus nessa noite, irmãos. Eu não vim aqui te bajular, não preciso do teu glória a Deus. Eu já disse, eu tenho mensagem de estourar a tampa da jaleira, meu irmão, da igreja voar. Mas nessa noite não adianta a igreja voar em pecado. Não adianta a igreja voar, sendo que ao sair daqui, você vai viver na mesma vida que você vivia hoje, ou ontem, ou hoje, ou ontem, ou amanhã. O que Deus está falando hoje, pastor? Muda! Para de ser esse crente inconstante que você é. Para de ficar pulando de galho em galho, de igreja em igreja. Procura uma igreja e entenda que uma igreja é como a arca de Noé. Entra rato, entra cobra, entra todos os bichos. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que você está procurando a igreja santa, a igreja perfeita. Então, querido, é melhor você pedir a Deus para te levar, que a única igreja santa está no reino de Deus. Não existe igreja santa nessa terra, mas existe uma igreja que está tentando lutar para ser fiel a Deus. Então para de olhar para a gente que está do teu lado. Você não é juiz para estar apontando os outros, para estar dizendo que os outros estão errados. Tira a trave do teu olho primeiro, conserta-te nesta noite. Eu fico chateado, porque tem gente que
tu para conversar com a pessoa só sabe falar mal dos outros, mas com uma trave gigante na bola do olho dela. Tem gente que tu para conversar, a pessoa fala assim, fulano é isso, fulano é preguiçoso, fulano é não sei o quê, fulano não sei o quê. E ela? Enquanto a igreja do Senhor viver nessa situação, não haverá crescimento sadio. Não haverá crescimento sadio. Haverá um crescimento baseado em nada. Amados, eu estou aqui com a graça de Deus nessa noite. E eu vou pregar. Olhe para mim aqui em nome de Jesus. Nós somos a igreja que vai morar no céu. Nós somos a igreja que vai morar no céu, independente das nossas falhas, independente dos nossos pecados. Olhe para mim aqui. Eu vou pregar, irmãos, eu não tenho medo de pregar. Eu não tenho medo. Eu falar igual o Cláudio Duarte falou uma vez. Ele disse que estava pregando, né? Estava pregando. Aí uma pessoa lá atrás levantou e foi embora. E ele disse que é tão otimista, Evandro, que quando a pessoa foi embora, ele falou no coração dele, talvez ela está indo porque perdeu o ônibus. Aí na verdade ela estava indo porque não aguentou ouvir a verdade. Preste atenção, amados. Pastor, eu estou no processo. Eu estou passando um processo doído, estou sendo amassado, tá? Passa, aguenta, suporta e não se desvie mais. Quer ver dentro da palavra, dentro da Bíblia? Jesus vai curar o paralítico. Lembra do estudo nosso essa semana? O paralítico que estava na beira do tanque de Betesda. A Bíblia diz que ele cura. Quando o homem se levanta, ele diz o quê? Vai e leva a tua cama e não peques mais. Olha para mim, depois do processo, não peca mais não. Para você não ter que passar no processo de novo. Sabe por que tem muita gente saindo da igreja? Não é por causa do pastor. A desculpa que o problema é o pastor, é porque ela não aguentou passar no processo de novo. Olha para mim aqui. A maioria das pessoas que se desviam é porque não aguenta passar no processo de novo. Eu estou vendo gente chorar. Oh, glória. A palavra está penetrando. Pastor, que pancada é essa sobre essa igreja? Não é pancada não. Que a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Deus ama muito essa igreja. E nessa noite ele desceu aqui para dizer, filho, suporta o processo. Mas depois do processo, não entre de novo no processo. Talvez você não vai aguentar mais uma vez. Quer ver uma coisa? Quem aqui na igreja já passou pelo processo? Dói? Deixa eu perguntar de novo. Quem já passou pelo processo? Tem gente que nem a mão levanta, né? Porque já sabe que é doído. Quem já passou mais de uma vez no processo e quase não aguentou? Faz assim com a sua mão. É melhor não contar por mão, é melhor contar por dedo. Quantas vezes tu passou no processo? E quantas vezes você quase por um triz não aguentou? A pergunta que eu vou te fazer, vai querer passar de novo? Vai passar de novo? Eu termino com a mensagem de João. Arrependei-vos. É noite de arrependimento. Amém?